você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper. Programa Francisco Risse. Aqui é o Francisco Risse e eu te convido para me ouvir de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, com o programa Francisco Risse, na Rádio Clube do Vale, em rede com a Rádio ETV Imprensa. No meu programa você confere o horóscopo do dia, o resumo das novelas, notícias e informações da nossa região e também dos famosos, muita música e a sua participação pelo WhatsApp 981865698. Te aguardo de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, com o programa Francisco Risse. Você sabia que no app Sicoob você pode fazer bons investimentos? Para isso, abra seu aplicativo, localize o menu Investimentos e fique atento ao passo a passo. Você terá acesso a aplicações e resgates de investimento em poupança, RDC ou LCA, além de consultas das movimentações de suas aplicações. No menu Renda Fixa, RDC, DAP e LCA, é possível realizar aplicações, resgates, consultar extratos, emitir comprovantes e efetuar o cancelamento de suas aplicações. Ao acessar pela primeira vez a opção Aplicação, leia com atenção o termo de adesão. Após a leitura, marque o campo de aceite do termo e, em seguida, informe sua senha de 4 dígitos do cartão. Para concluir, pressione o botão Confirmar. O aplicativo vai gerar o comprovante de aceite do contrato de aplicação financeira e você poderá salvar o documento no seu dispositivo ou imprimir. Observe o detalhamento das regras da modalidade de investimento selecionada e pressione o botão Continuar. Em seguida, preencha o valor que você quer aplicar, o prazo da aplicação e a data escolhida para a efetivação da operação. Para concluir a sua aplicação, clique em Continuar. Em seguida, confirme os dados que serão exibidos pelo aplicativo, informe a sua senha de 4 dígitos e pressione o botão Confirmar. Pronto! A partir da sua confirmação, você passa a ser um investidor Sicoob. O aplicativo exibirá o comprovante da sua aplicação, que poderá ser salvo ou impresso. Baixe o app Sicoob e experimente todas as facilidades de ser digital. Sicoob. Faça parte. Está entrando no ar o Super Jornal. O Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Sicoob Crescei, Cooperativa de Crédito. Muito bom dia, está no ar mais uma edição do Super Jornal. Olha as coisas realmente acontecendo e a gente destacando para você aqui. Bom, a repercussão continua muito grande em torno da demissão do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Muito mimimi, muita fofoca, muita intriga. E olha como se fala nos bastidores do rei. Agora, eu fico imaginando, eu estava observando ontem, todos podem dizer o que pensam, todos podem opinar, achar o que quiser, alguns a favor do Moro, outros a favor do presidente Bolsonaro. Já vimos memes de todos os tipos, dei muita risada, muita piada, muitas imitações, mas a coisa é séria. A coisa é séria. Não é brincadeira. A pessoa está levando a brincadeira.
a coisa é muito séria. A repercussão internacional tem sido muito grande. Vocês viram, aliás, no sábado, a Betinha vem daqui a pouco novamente falando lá da Itália, e lá na Itália a repercussão é grande, dizendo que o presidente Bolsonaro perde força, né, com a saída de 2 ministros em plena pandemia. Agora, quem não gostou nada da história do Moro apresentar o print no Fantástico foi a Cláudia Zambelli, a deputada federal que é afilhada de casamento do Moro. O que acontece é o seguinte, ela está realmente muito brava, porque foi uma conversa pessoal. Ela não era apenas uma deputada falando com o ministro. Ela tinha um grau de afinidade e proximidade grande, uma vez que o Moro era padrinho de casamento dela. Então, naquele bate-papo ali de tentar conciliar, a entrega do print para o Jornal Nacional deu a ela a condição, a suposta, de que ela seria uma aliciadora por parte do governo federal para demovê-lo de abandonar o Ministério da Justiça. E aí começaram a surgir muitas coisas, e aí a própria Cláudia Zambelli foi contra o Moro, acha que foi uma... Agora, o Moro, o homem da justiça, quer dizer então que o Jornal Nacional pede prova e ele se digna a dar provas para o Jornal Nacional? Não tem que dar prova para coisíssima nenhuma. As provas você apresenta na justiça. Agora, você vai lá e se joelha no milho para a Rede Globo, aí entra o William Bonner falando, nós pedimos provas para o ministro e ele apresentou. Ué, mas como assim? Quer dizer, então que vai investigar. Nós estamos aqui, o Brasil é muito competente no jornalismo investigativo. Agora, pediu provas e ele foi lá e printou. Põe aí o trechinho da Cláudia Zambelli brava e surpresa com o padrinho. Eita, padrinho! É como se eu tivesse uma conversa com o presidente Bolsonaro, né? Assim, em nível de, né? Eu sou uma deputada e ele é ministro. Então é a mesma coisa, como se o ministro tivesse uma conversa com o presidente. Aliás, ele vazou uma conversa com o presidente, né? Antes de vazar comigo, ele vazou com o presidente. Mas é a mesma coisa que eu vazar uma conversa com um cidadão. Não se vaza, não se faz isso com as pessoas. Isso é uma conversa particular entre mim e ele. Ele tinha um mandado para poder vazar, assim? Será que isso é só trairagem ou isso é crime também? Caramba, eu tô decepcionada. Eu não tô com raiva. Eu não tô pé da vida. Eu tô só decepcionada. Tô magoada, tô triste. Tô triste porque o dia inteiro teve um jornalista que perguntou assim para mim, deputada, como é que você se sente? Porque afinal de contas, é seu padrinho de casamento, né? É seu padrinho de casamento, ministro Moro. Como que você se sente? E a única forma de eu conseguir responder, levando em consideração que eu acompanho o ministro Moro desde 2014 e acompanho o Bolsonaro desde 2013, ambos são muito especiais para mim, e ambos são pessoas honestas, né, na minha visão, ambos são pessoas idôneas, apesar de que eu acho que o Bolsonaro jamais vazaria um print desse. A única resposta que eu consegui formular foi, eu tô me sentindo como se minha mãe e meu pai tivessem se divorciado e eu tivesse que escolher com quem que eu fico. Só que existe uma lógica, né, num divórcio, com quem que você fica. Você sempre fica com a sua mãe. Que é quem te dá mais segurança, que são as coisas naturais, né? De se acontecer, o natural é você ficar com a sua mãe. Eu falei, e o natural disso tudo é eu ficar com o Bolsonaro. Porque a gente tem um país para governar. E ele escolheu sair. E a forma como ele escolheu agora, pensando
de uma forma muito fria, não foi uma forma legal. E aí terminar com isso no Jornal Nacional, colocar meu nome no Jornal Nacional como se eu fosse uma... Não sei o que ele quis tentar ali. Ele quis tentar que eu estava cometendo algum tipo de crime? Porque eu não posso prometer uma vaga no STF. Eu não sou ninguém para prometer. O que eu quis dizer para ele foi... Olha, eu posso te ajudar. Seu lugar é no STF. Você vai ser um bom ministro do STF. Eu posso te ajudar, eu posso tentar falar com o Bolsonaro. Foi isso que eu quis dizer. Ele dizer não tô à venda e aí vazar. Tá queimando o filme dele, o pessoal tá bravo, tá xingando. Olha, eu não sei até onde vai a liberdade de imprensa. O professor Vilas, ele já é polêmico por natureza. Mas eu não sei até que ponto a liberdade de imprensa ela permite certas expressões. Eu não sei. Não sei até que ponto. Porque qualquer coisa, essa chantagem não pode existir. Se eu chegar aqui, pegar o microfone, olhar para... E eu disser, olha, você é um canalha, é um bandido, você é um marginal, eu vou ter que provar isso. Né? Isso para qualquer cidadão que eu possa fazer isso. Ainda mais se eu faço isso para uma pessoa. Ele está usando esses termos para o presidente, que o presidente da República é um bandido, é um marginal. Essa é a expressão que ele usa. Existem muitas formas de você criticar sem você precisar apelar para umas expressões tão fortes. Mas esse é o estilo dele. Agora, o Moro, por exemplo, tinha fãs. Vocês se lembram do acampamento da Lava Jato que existia já há quase 2 anos? Ficavam em vigília lá em Curitiba. Teve até uma época que a prefeitura mandou tirar o acampamento de lá, mas depois fizeram acordo, conciliaram, a prefeitura foi lá e deixou. Uma quer ver só, mostra aí uma das integrantes do acampamento falando, por favor. E a gente tinha acabado de sair de uma reunião com o urbanismo na quarta-feira pela manhã, e quando a gente chegou aqui, uma outra equipe tinha destruído todos os nossos banners, literalmente destruído. Então, aí isso aí foi um problema que houve, depois foi tudo colocado de volta, enfim. Esse acampamento lá em Curitiba ficou famoso, virou um ponto de referência. Tinha gente que ia lá tirar foto, elas faziam camisetas e tal. E nesse final de semana, a gente ficou pensando assim, né? Há 2 anos que elas estão ali, passando frio, né, chovendo. O pessoal que não gostava do Moro, o pessoal da esquerda lá, e ela xingava elas e tal. E elas se revezando numa verdadeira vigília em prol da Lava Jato e do combate à corrupção no Brasil. Mostra um trechinho delas dizendo do que elas acharam dessa printada que o Moro deu no Fantástico. Elas eram discípulas de Moro, olha aí. Eu ia fazer vídeo ontem, mas ontem a gente não tinha condições de fazer. Porque a gente estava muito triste. Palhaço aqui, ó, ficamos 2 anos passando frio, passando calor, tomando chuva, sendo xingados, defendendo você lá na frente da Justiça Federal. Então nós temos direito, sim, de falar desse jeito com você, seu canalha. Isso que você fez foi coisa de moleque, foi coisa de covarde. Sem vergonha. Sem vergonha. Lavadeira. Você teve ciúmes, subiu a tua cabeça, inveja do nosso presidente. Só que chupa, porque Bolsonaro é o presidente. Você hoje é o presidente. Sérgio, hoje você não é nada. 2022. Nada. Você esqueça. Lixo. Esqueça Curitiba, amigo. Esqueça. Nem volte pra cá. Esqueça Curitiba, que você vier pra cá. Moro. E veja que elas estão com a camiseta do Moro. Né? Foram 2 anos assim, venerando o mito Sérgio Moro. E ao final desse vídeo, olha o que elas fazem para finalizar isso que elas chamam de decepção com o Sérgio Moro. Olha o que elas fazem. Lixo, o lugar onde você nunca devia ter saído. Queima, Moro! Queima!
Olha a biografia aí, ó. Você queimou sua biografia. Tem que ser embaixo aqui, Fátima. Segura aqui, gente, segura aqui. Bate, segura. Alguém segura, eu queimo. Isso, obrigada. Na ponta. Aí, não, vai largar no chão. Pois é, mas larga o negócio do chão. Aí, ó, Moro. Ó, Moro. Eu queria ter aqui. Eu queria ter uma arma, mas ele não deixa, eu fico com isso aqui, ó. Desarmamentista. Queima. Não, eu estou mostrando isso, porque se isso viesse do pessoal da esquerda, que já vinha criticando o Moro há tanto tempo, seria algo natural. Isso vem de pessoas que veneravam e cultuavam o mito Moro há anos. Né? E olha como foi que elas receberam. Né? Mostra só um trechinho do discurso do Moro, quando ele disse que estava indo embora. Só um trechinho. Claro que às vezes existem indicações positivas, mas quando se começa a preencher esses cargos técnicos, principalmente de polícia, por questões político-partidárias, realmente o resultado não é bom para a corporação, inclusive. O presidente, no entanto, passou a insistir também na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. E, no entanto, o que eu vi, né, durante todo esse período... O que é estranho é o seguinte, o Sérgio Moro, ele sabe do conflito que existe entre os poderes lá. Ele não é bobo. Se nós aqui, que não estamos infiltrados no poder, sabemos, é óbvio que ele sabe da guerra de vaidades, da queda de braço pelo poder, é óbvio que ele sabe. Agora, se ele sabe, ele mesmo foi pressionado, foi levado a dar depoimentos lá no Congresso Nacional, foi na Câmara dos Deputados, foi sabatinado, pressionado, ofendido lá dentro. Mesmo assim, aí ele sabe, aí vai dizer, mas em nome da governabilidade você tem que se submeter a tudo. Poxa, se ele sabe que o Rodrigo Maia tem problema com o presidente, esse clima está no ar já faz um tempão. Aí ele sai para poder confraternizar com o cara, né? Aí eu mostro aí para mim, Kevin, olha só. Ele sai, sabe-se lá o que está conversando. Eu tenho amizade com os meus colegas todos da Jovem Pan, da Piratininga. Vocês viram aí o abraço coletivo que nós fizemos semana passada. Tony Blade, Julinho Ribeiro, Lano Brito, Roberto Barbosa, né? Entrou todo mundo, Ângelo Ananias, da Piratininga, o Paulo Silva, já falei, né? O Paulo Silva, enfim, o Clemente Lemes, da Jovem Pan, enfim. E mesmo assim, né? Mesmo assim, você veja que se começar a circular muito né? Alguma negociação tem. Você começa a se infiltrar muito na rádio concorrente, não sai de lá, alguma coisa você tem. Enfim, já aprendi com a minha avó que onde há fumaça há fogo. Em clima de pandemia, agora, fogo na caixa d'água em Brasília. Na sequência, nós vamos falar a respeito do rompimento, ruiu a parceria Boeing-Embraer. Boeing-Embraer. Bom, eu fico triste, tudo isso acontecendo, né, aos olhos do engenheiro Osiris Silva. Ele que foi o pioneiro e, de repente,
Deus lhe deu vida, saúde, resistência para ver isso acontecer. Será que a Embraer ela consegue se sustentar sobre as suas próprias pernas, se agigantar, virar o jogo e conquistar aí, manter um espaço que ela já tinha, mas conseguir sobreviver ao impacto desse rompimento? Ou será que ela vai ficar refém de outras empresas que poderão vir de outros países? Mas, na verdade, houve um enfraquecimento, sim. A marca sai abalada ou não? A gente vai falar sobre isso na sequência, depois do intervalo. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper. Chegamos ao mundo cercados de proteção e sempre contamos com ela. Até o dia em que também estamos prontos para proteger. Proteja o que tem valor para você. Seguros do Sicoob. Somos feitos de valores. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Muito bem. Chegou a informação oficial do rompimento dessa parceria entre Boeing e Embraer. E o Sindicato dos Metalúrgicos, logicamente, já ficou atento para ver se não vai sobrar para os trabalhadores. Afinal de contas, a Embraer fez um investimento para que essa parceria acontecesse e não pode ficar com o chapéu na mão. E o investimento que foi feito? Quem é que vai arcar esse prejuízo? Será que vai sobrar na conta do trabalhador? Weller, bom dia. Muito bom dia, Ferreira Leite. Bom dia a todos que ouvem a Rádio TV Imprensa neste momento. O que está acontecendo, Weller? E agora? E esse rompimento? Foi tanto barulho para poder... E vocês, não, sou a favor, sou contra, sou a favor, sou contra. E agora? Agora vocês queriam que fosse a favor. E agora? Eles vão embora. Olha só, em primeiro lugar, o nosso sindicato ele sempre foi contra essa venda da Embraer para a Boeing. E, inclusive, o que aconteceu no sábado, com o anúncio da Boeing de que não vai mais fazer a fusão com a Embraer, mostra que o nosso sindicato estava correto. Porque, olha só, Ferreira Leite, a primeira crisezinha que bate, a Boeing já vira as costas para a Embraer. Imagine se a Boeing tivesse efetuado a fusão. Como que estariam os trabalhadores hoje? Ela ia fechar a fábrica aqui ou nos Estados Unidos? É óbvio que ia fechar a fábrica aqui. Então, acho que isso mostra para o governo federal, inclusive, que tinha o poder de utilizar a Golden Share e não utilizou, fizeram tudo o que a Boeing quis. A Embraer mudou sua unidade lá para Eugênio de Mello, fez investimento e a Boeing agora pegou e falou banana para vocês, brasileiros. Então, que isso sirva de exemplo para que os governantes, inclusive, cuidem mais daquilo que é patrimônio do povo, porque a Embraer foi construída pelo povo brasileiro. Então, o nosso sindicato sempre foi contra, a gente segue mantendo a nossa posição. E o que nós achamos, Ferreira Leite? Por causa da pandemia do coronavírus, o mais provável é que virá uma crise muito forte no setor aeronáutico. Não só aqui, mas no mundo todo. Quem vai querer voar? Só daqui a um ano, e olhe lá. Então, o que nós achamos? Independente se tivesse sob o controle da Boeing ou sob o controle da Embraer, o mais provável é que a empresa, ao término da estabilidade no emprego que foi negociada com o sindicato, queira demitir. Nesse sentido, o chamado para os trabalhadores da Embraer é para que a gente faça um processo de luta para minimamente garantir a estabilidade no emprego. E se a Embraer, por acaso, disser que ela não tem condição de sobreviver porque não fez a parceria, nós achamos que o governo federal tem que estatizar.
A Boeing pagou cerca de 5 bilhões para ter os 80% da Embraer. 5 bilhões o governo pode pagar também. Então nós estamos muito preocupados com os empregos e nós achamos que isso serve de exemplo, inclusive, para o governo brasileiro proteger mais as empresas que estão no nosso país. Mas você não acha que poderia abrir mercado também para uma nova parceria, talvez com o mercado chinês ou japonês? Ou vocês também seriam contra? Nós somos contra, Ferreira Leite. Por quê? A Embraer é uma empresa que ela era estatal. Uma empresa construída pelo povo brasileiro. E nós que moramos em São José dos Campos temos muito orgulho de dizer que é aqui no nosso município que bota a lata para voar. Então nós temos muito orgulho disso. Então nós achamos que a entrega da Embraer para qualquer capital, seja estadunidense, chinês ou qualquer outra parceria, isso fere a soberania nacional do nosso país. Aqui na Embraer nós temos cerca de 6 mil engenheiros, então é tecnologia de ponta. Então nós achamos que o serviço de defesa do nosso país, ele tem que estar na mão do Estado e não na mão do capital estrangeiro. Então é essa a nossa posição. E nós achamos que a Embraer ela tem total condição de sobreviver sozinha. Inclusive é isso que o presidente da companhia disse no vídeo que ele fez quando teve o cancelamento da Boeing nessa parceria comercial. Nós achamos que é uma empresa de alta tecnologia e que o governo brasileiro, inclusive, tem que investir. E nós defendemos a reestatização da empresa e seremos contra qualquer tipo de venda da Embraer. Essa reunião que vai acontecer agora às 9h30, ela é referente a esse assunto? Nós estamos discutindo na diretoria do sindicato quais serão as iniciativas que nós vamos ter. Na sexta-feira à noite a gente viu aquela publicação na revista Veja e a gente falou, bom, se a revista Veja está publicando, aqui nós não estamos falando, né, de qualquer revistinha, né? É um dos principais veículos de comunicação que existe no nosso país. E a gente viu o anúncio oficial da Boeing no sábado pela manhã. A gente acabou tendo algumas iniciativas, nós publicamos uma nota, temos bastante entrevista para a imprensa, colocando a posição do sindicato. Agora, nós precisamos seguir na nossa campanha, principalmente em defesa da estabilidade do emprego. Então, o nosso sindicato está girado para esse tema. A Embraer é uma das principais fábricas que tem, não só aqui na região. Quando a gente fala de Embraer, é repercussão nacional e internacional também. Bom, então, nós vamos estar vendo aí... Weller, a Boeing alega que houve uma falha da Embraer no sentido de processar tudo aquilo que havia sido combinado para que a fusão acontecesse. Você acredita nisso? Olha só, nós não temos acesso a esses dados, né, Ferreira Leite? O que a gente vê, inclusive, é uma briga entre eles aí, uma briga grande, inclusive, né? Acho que as acusações que a Boeing faz para a Embraer e as acusações que a Embraer faz para a Boeing, de fato, são acusações graves. Então precisa apurar e ver quem está falando a verdade. Agora, uma coisa é real. A Embraer gastou muito dinheiro com essa fusão, essa possível fusão. E eu me lembro que eu sempre falava nas entrevistas, todo mundo perguntava, e agora a Embraer já era? A gente falava, calma, está 99% concretizado, mas ainda falta 1%. Tem que passar pela Comissão Europeia. Então, se não bater a caneta lá, não está valendo. Então, vamos com calma. A gente viu, inclusive, a Embraer criar uma nova empresa de transição chamada Iaboran. A Embraer mesmo ficar lá na unidade de Eugênio de Mello. Hoje, inclusive, foi noticiado pela imprensa que teria investimento e gastou-se muito dinheiro com isso, entendeu? Estima-se que a Embraer gastou mais de bilhões por conta dessa transação comercial que não se concretizou. Então, nós achamos que é justo que a Embraer, inclusive, busque esse dinheiro, entendeu? Isso daí, a Embraer está correta. Se ela teve o gasto, ela tem que buscar esse dinheiro, inclusive para que ela possa garantir a estabilidade no emprego de todos os trabalhadores. Weller, mas olha só, quando o Supremo deu autonomia para que os estados pudessem tomar as suas posições na questão da pandemia, e eu sei que o sindicato também se mobilizou no sentido de orientar o pessoal, também vestiu a camisa aí, no sentido de orientar a população na questão da seriedade da pandemia. Jogou essa conta agora, enquanto o Supremo deu autonomia para os estados, vai lá o Maia e determina que o governo federal reembolse os estados do rombo que eles tiveram com essa parada toda da quarentena. O rei da quarentena é o Dória. Agora, quer dizer, vai sobrar conta para o governo federal pagar. Vão colocar agora a questão da Boeing e a Embraer, colocar mais esse cadáver no colo do governo federal? Será que ele tem fôlego para embalar? Olha só,
Ó, Ferreira Leite, quando se fala de Embraer, que aqui a gente fabrica as aeronaves comerciais, mas a gente tem o setor de defesa, que teria uma joint venture também, que foi tudo pro vinagre, entendeu? Verdade. Quando se fala de Embraer, nós estamos falando de tecnologia de ponta, tecnologia militar, setor de defesa. Então, o Ministério da Defesa e o governo federal tem que ficar atento à questão da Embraer, sim. Sim. Entende o que eu estou dizendo? Mas tem que ver se tem dinheiro, né? Tem que ver o caixa agora, né? Então, Ferreira Leite, aí nós entramos naquela discussão. É só parar de pagar a dívida pública que dá trilhões para banqueiro todo ano. Dinheiro tem. Tanto para investir na área da saúde agora na pandemia, como para restatizar a Embraer. Dinheiro o governo federal tem. E muito. Se procurar, acha, né, velho? Opa, a dívida pública todo ano, metade do PIB vai para engordar bolsa de banqueiro. Então, para de pagar o banqueiro e vamos investir na saúde para salvar a vida do povo. Para de dar dinheiro para banqueiro e vamos investir na Embraer para garantir o emprego da turma. Então, é uma questão prática, inclusive. Bom, eu sei que você gosta de briga boa, e essa é a briga daquelas que repercute. Essa é boa. Você gosta de. É boa, você gosta de pegar o leão pela juba, né? Eu quero, passando essa pandemia, eu quero um debate com o Ciro, que era um dos defensores de vender a Embraer para a Boeing. Eu quero ver o que o Ciro tem a dizer agora. Eu quero um debate pessoal junto com ele, hein? Você vai querer... Porque ele é um cara muito Não, também. Você vai vir aqui, vai debater com o Ciro, eu vou enquadrar você no Estatuto do Idoso, você tá em cana. Não, porque ele é um cara muito qualificado no tema, né? E é bom que a gente faça debates com pessoas que têm argumento, né? Porque você fazer discussão no vazio não leva a nada. É bom que tenha mesmo o debate de ideias, até porque creio eu que ele deve estar muito triste com essa notícia, né? Porque Sim, não, ele vai falar, daqui a pouquinho ele está falando com a gente. Hélio, nós vamos fazer o seguinte, você vai para a reunião agora, nós vamos combinar um negócio, como isso aí vai dar muito pano para manga ainda, amanhã eu vou te perturbar de novo, amanhã você entra de novo com a gente, tá bom? Eu entro em contato contigo para ver como é que vai ficar a minha agenda para amanhã, porque Sim. por causa da MP 936, muitas empresas estão nos procurando para negociar a suspensão do contrato dos trabalhadores. Sim. E a gente Tá. tá... Mas de onde você estiver, a gente entra por telefone, fala rapidinho, só para atualizar os fatos, tá bom? Sim. Tudo bem, Ferreira Leite, sempre à disposição de vocês. Um forte abraço. Um grande abraço, meu querido. Tá aí. O Hélio é bom de briga. O Hélio... vamos lá, Hélio. Obrigado. O Hélio é bom de briga. Ele tem fôlego, ele tem vontade, é um presidente jovem, mas ele é bom de diálogo. Isso é uma coisa boa. Ele é bom de conversa, não é um cara daqueles truculentos, não. Ele é bom de argumento, ele é bom de conversa, bom de diálogo. E todo mundo sai ganhando com isso. Bom, nós vamos conversar daqui a pouquinho, vamos conversar também com o André Sá. O André, ele é engenheiro. Eu fui ver o currículo do André. André, eu fiquei... para um pouquinho só. Tem gente chamando. Vamos para o intervalo, vamos atender, tem gente chegando, vamos lá? O Anderson vai falar com a gente daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo, nós vamos só ajustar, porque o Ciro Bondesan vai participar com a gente também. O Ciro já está aí? Põe o Ciro agora. O Ciro já entra agora, na sequência, o Anderson vai falar com a gente também, porque ele é uma das pessoas mais qualificadas para falar sobre o assunto. Ele é uma pessoa, ele é um empreendedor nessa área, já atua muito nessa função. Nós vamos conversar muito com ele daqui a pouquinho. O Ciro Bondesan está pedindo espaço. Vamos lá, Ciro. Alô, Ferreira, bom dia. O grande mote das fofocas internacionais e das notícias internacionais é a desistência da Embraer, da Boeing com a compra da Embraer. O presidente da Boeing, para o assunto, disse que a Embraer falhou em suas necessidades de trazer determinadas tarefas para a aquisição. Já a Embraer refuta que não falhou, que foi a Boeing que procurou atrasar tudo o que tinha visto por causa do problema do MAX que caiu e teve aquele problema seríssimo do 737. Ora, quem estará com a razão é difícil. A Embraer terá gás para continuar? Bom,
Estão entrando outros players. A Comac chinesa está com um aviãozinho dela. A Rússia também está com um avião. E a Mitsubishi também está com o avião. Mas o grande problema é a Bombardier, que foi vendida para a Airbus, e a Airbus está com o avião dela vendendo bastante, porque tem a Airbus por trás, né? Já vendeu 500 e poucos aviões, tem no backlog da C-Series, que chama, né? E é um problema muito sério, sabe, ô Ferreira e povo de São José dos Campos. Todo mundo está alvoroçado. Eu fiz uma live na LinkedIn, onde só tem engenheiros, diretores e tudo, e em 12 horas já tinha 1.500 acessos no mundo todo. É o Madrid, é o Japão, Espanha, Estados Unidos, todo lugar querendo saber da opinião da gente aí. E vamos ver o que dá para acontecer. O nosso amigo, o presidente Francisco Neto, ele disse o seguinte, que realmente, Francisco Gomes Neto, ele disse que realmente a Boeing falhou, e a Boeing está com problema lá nos Estados Unidos, porque o pessoal acha que a empresa está valendo 1,3, não pode pagar 4,2. Essa é a grande realidade. O mercado de lá não quer que eles comprem por causa disso, por causa que é um mau negócio. Mas existem umas outras coisas muito interessantes que o Anderson, inclusive, poderá falar aí para vocês a respeito do negócio. Já volto daqui a pouco com as novas perspectivas do assunto. Pois é, o que está acontecendo é o seguinte. Teve um vídeo que daqui a pouco eu vou até repercutir para vocês aqui, do Francisco Gomes Neto, que é o presidente da Embraer, falando exatamente sobre isso. Falando exatamente sobre essa ruptura, né? Mas eu, conforme eu falei com vocês, eu estou aqui com o Anderson Sá, ele é consultor internacional nessa área, é um empreendedor, é um engenheiro formado pelo ITA, e inclusive trabalhou na própria Embraer, além de outras empresas, sempre com um relevante serviço. É um craque nessa área, entende tudo, e eu queria muito que ele também opinasse se houve surpresa, né? Se foi algo surpreendente essa retirada da Boeing. Porque foi tanto barulho, muita gente a favor, muita gente contra, e de repente, quando a gente pensa que está tudo certo, foi tão difícil acalmar o sindicato era contra. A hora que a coisa deu aquela acalmada, estava em plena calmaria, começa tudo de novo. O que pode ter ocorrido? Anderson Sá, obrigado pela presença, querido. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Uma coisa importante, eu não sou do ITA, eu sou engenheiro da Federal de Itajubá. Você é mineiro, não, né? Sou lá de Itajubá, sou de Minas, terra da Elibras, da Airbus. Me informaram que você tinha sido formado pelo ITA. Não, ali eu fiz disciplinas de mestrado, então eu sou formado lá em Itajubá, na Federal de Itajubá, fiz a USP, especialização, e depois eu fiz disciplinas de mestrado no ITA. Aliás, mas eu trabalhei na Embraer, sim, pode dizer, a Embraer foram 6 anos lá, né? 6 anos ali, e eu trabalhei muito com a cadeia nacional, então eu era responsável pela área de desenvolvimento de fornecedores nacionais. Sim. E tive a chance de ajudar muito com a parte de desenvolvimento. Eu pude montar o meu projeto dentro do ITA, o meu artigo chamava-se MEG-Lean, foi um programa implantado com a BDI aqui para a cadeia aeroespacial no Brasil há 10 anos, Bacana. Hoje evoluiu para o PDCA, e é um programa que já atendeu mais de 70, 80 empresas aqui na nossa região, e tentando desenvolver a cadeia aeroespacial, onde eu tive a oportunidade, por exemplo, de representar o presidente da Embraer na Casa Brasil, em Londres, na abertura da Olimpíada de Londres. Sim. E também pude participar em Seattle, junto com a Boeing, durante os movimentos que a gente ainda fazia na época do FX2, em fazer o estudo da cadeia nacional aeroespacial, da capacidade brasileira para atender, à época, o FX2. Bacana, né? bacana. Já em 2010, 2009, a
a Boeing já sondava aqui a nossa cadeia aeroespacial no Brasil. E por que não deu certo? O que houve? Você acha que são razões econômicas, políticas? O que pode ter ocorrido? Parece que estava tudo certo, né? Então, o que acontece é que não deu certo este contrato. Então, eu colocaria aí um ainda, como bom mineiro, né? Sim. Colocaria um ainda, não deu certo, por um fator. O cenário que foi desenhado há 28 meses atrás era um cenário de 4,5 bilhões de dólares. Sim. E hoje é estimado cerca de 1,5 bilhão a 2 bilhões por causa da crise do Covid, por causa do problema do câmbio. Então, houve uma mudança drástica de cenários. Então, talvez parte da negociação seja, em cima daquele valor de 4 bilhões e meio, está inviável. Vamos conversar em outras condições. Né? Só que essas outras condições vão depender também de reação do mercado. O mercado, essa crise, ela tem sido chamada de tempestade perfeita, porque nós temos a crise do petróleo, a crise do Covid-19 e uma mudança social muito grande. Então, a dúvida que fica agora, a incógnita, é qual é o impacto dessa mudança social e por quanto tempo no interesse de passageiros por voos. Então, isso pode ser um fator importante que vai dizer o sucesso ou fracasso de uma determinada linha de produtos. Bom, basicamente, Sim. isso que você está falando, eu não sei se você ouviu aí a intervenção do Heller, do sindicato, ele estava dizendo algo parecido, que exatamente em razão dessa pandemia, vai ter uma crise realmente nessa área, porque muita gente realmente vai ficar receosa de voar. O Heller ainda determinou, falou, olha, talvez até o final do ano a coisa vai ficar realmente estagnada. Sim, nunca antes tivemos essa situação de ter tantos aviões groundeados no solo e o impacto está sendo absurdo. Por exemplo, as companhias aéreas americanas só essa semana receberam 12 bilhões e meio de dólares de ajuda do governo americano para 11 das grandes empresas e mais 60 empresas pequenas. Então é uma situação que a gente não sabe o impacto para a aviação de volume e por quanto tempo ela vai durar, quanto tempo o trauma e o receio dos passageiros em entrar numa aeronave cheia com várias pessoas vai se prolongar. É algo que vai depender da ciência, vai depender do tratamento, de como vai ser feito o problema, mas diante desse cenário a Embraer pode ter uma vantagem. O porte do avião dela, por ser menor, pode ter uma relação de custo-benefício melhor, porque eu terei menos passageiros a bordo do avião e um avião grande vai ficar voando muito vazio. E o custo exatamente. Menor, entendeu? Então pode ser uma vantagem a nosso favor. É isso que a gente tem que estar trabalhando. Olha só, essa é a visão inteligente do homem que... É por isso que a gente sempre tem aquela esperança de que na crise é que você pode crescer. Né? É porque a pergunta que eu iria fazer para você é uma pergunta de leigo, para aquela dona de casa, para o camarada, o comerciário que está em casa, quem nunca trabalhou em indústria, não tem ideia do que é isso. A pergunta seria a seguinte: a gente imagina que nós temos gigantes poderosos com muito investimento lá fora. E a nossa modesta Embraer aqui. E a pergunta que eu diria para você é o seguinte: a Embraer tem fôlego após... porque ela acabou investindo nessa transação. E ela acabou, é um dinheiro que ela vai ter que tentar recuperar. Quer dizer, ela já está com esse déficit. Agora, a pergunta: a Embraer tem fôlego para sobreviver nesse mercado com essa crise, Anderson? Então, a situação atual da Embraer, eu não estou a par, porque eu não estou lá dentro efetivamente, mas um fator importante que tem que ser trabalhado é a situação do que mantinha a Embraer antes do acordo com a Boeing, há algum tempo atrás, que é algo que precisa ser estudado. E é isso que a gente está propondo, que sejam feitos grupos de trabalho sérios e de discussão, porque no passado, 95% das aeronaves eram financiadas pelo BNDES. A mudança que teve na regulamentação no Brasil do BNDES de ter o foco para desenvolvimento social real para pequenas empresas, etc. e tal, é fundamental, mas pode causar um impacto se não tiver uma condição de voltar a financiar os grandes players. Porque é importante, o BNDES não financiava a Embraer. O BNDES financiava o cliente da Embraer que comprava uma aeronave. Sim. Então, será necessária uma mudança legal, uma revisão de governo para permitir que eventuais clientes que desejem comprar um produto da Embraer possam tomar emprestado
de bancos nacionais, talvez, por causa da dificuldade no mercado lá fora, para poder estar comprando essa aeronave da Embraer. Mas, por outro lado, lá fora, como está tendo pouca negociação de aeronaves, em certo volume, pouca entre aspas, é isso que a gente tem que conversar, tá? Mas como houve uma diminuição, também vai ter dinheiro disponível lá fora para ser usado que não foi obtido, que não foi buscado. Estava disponível para determinados clientes que abriram mão de comprar suas aeronaves agora. Então, esse dinheiro, o investidor já tinha deixado à disposição. Mas, para poder ter acesso a esse dinheiro, vai ser necessário todo o respaldo local, todo o respaldo do governo brasileiro para dar credibilidade, segurança, para que o usuário possa autorizar a ser colocado dinheiro na Embraer. Acima de tudo, dinheiro em outro ambiente mais seguro. Acima de tudo, para sobreviver, então, no mercado, principalmente no internacional agora, será preciso um trabalho de inteligência e criatividade. Sem dúvida. E não só para a Embraer, mas para outros segmentos também. É um momento ímpar, porque alguns aspectos que têm que ser considerados. A Boeing estava interessada na Embraer, claro, pelo mercado de aviação regional, que a gente acabou de falar que pode até ser beneficiado pelo efeito colateral do Covid, por ter uma diminuição na quantidade de passageiros no primeiro momento. Estava interessada na tecnologia, na engenharia, na capacidade produtiva. Porém, tem alguns outros fatores que as pessoas têm que levar em conta que uma decisão desse tipo ela é mais estrutural. Por exemplo, em 2010, quando estive em Seattle, junto com a Boeing e o PNAA, num evento lá, um secretário de Estado americano, ele apresentou uma missão para as empresas de Washington, do estado de Washington, daquela região, diante de algumas coisas que eles aprenderam. E isso são fatores que influenciaram a decisão da Boeing de optar pelo Brasil. Como eu te disse, desde 2009, desde 2008, já estávamos conversando sobre a cadeia nacional, e ele já tinha interesse, e alguns dos motivos são coisas não tão óbvias, que as pessoas têm que levar em conta, que ainda persistem, mesmo com o advento do Covid-19. Por exemplo, os Estados Unidos aprenderam com Fukushima o risco de um tsunami varrer a costa oeste dos Estados Unidos. Eles já se preparam, tem todo um plano de contingência nos Estados Unidos para o Big One, o grande terremoto que pode acontecer na Califórnia. E no dia da apresentação, o secretário explicou que aprenderam que um terremoto na Califórnia poderia provocar um tsunami que varresse boa parte da costa oeste dos Estados Unidos, inviabilizando o recebimento de partes e peças vindas do Oriente, vindas da China. E a China era responsável naquela época, em 2010, por cerca de 30% a 36% das partes e peças. Então, foi lançado o desafio de que as empresas localizadas no estado de Washington, Airbus, Boeing, Bombardier, todas as empresas que estavam lá, deveriam comprar de 4% a 8% pela costa leste. Pois aí, tendo uma picada pela costa leste, seria possível, num caso de emergência, aumentar para uma autoestrada. Então, eles já tinham uma missão de comprar 8%, 6% pela costa leste, e nesse cenário, o Brasil é um player fundamental, como uma rota de fuga em uma situação de catástrofe. Bom, a pergunta me chegou hoje pela manhã, quando a gente comentava sobre essa ruptura aí nesse acordo, o seguinte: se haveria possibilidade, se você que conhece bem o mercado nesse setor, você acredita que poderia se substituir esse investimento a curto prazo, que seria feito pela Boeing no Brasil, por um investimento, por exemplo, do mercado japonês ou chinês? Sempre é possível, ainda mais que com a situação de câmbio do Brasil e com a situação de valores das empresas no mercado internacional, aeroespacial, é um investimento de baixo custo hoje. Então não seria mais necessário 4,5 bilhões para fechar um acordo desse porte. A gente está falando de uma economia significativa de alguns bilhões de dólares num negócio muito interessante a médio e longo prazo. E a indústria aeroespacial ela tem que ser enxergada, vista no médio e longo prazo. Então, por exemplo, a produção dos Estados Unidos, a produção da Boeing, a produção da Airbus já estava vendida para os próximos 5, 6 anos. Então, nós não estamos falando de um efeito imediato do Covid no primeiro e segundo ano. A gente está falando da capacidade de superar esse momento. É disso que nós estamos falando, que é a questão de estar bem economicamente, mas não está tão bem financeiramente, ou na verdade está mal financeiramente. Então, se houver uma solução financeira de médio e curto prazo, economicamente falando, é um ótimo negócio, o aeroespacial. Então, é algo que uma empresa estrangeira pode ser beneficiada com isso, ou grupos investidores brasileiros, ou de repente, se poderíamos pensar numa estratégia não de estatização, mas de investimento como negócio, um BNDESPAR, por exemplo, comprar um empreendimento agora,
investir no empreendimento, comprar por 3 bilhões, por 2 bilhões, por 1,5 bilhão, para vender ali na frente por 4,5 bilhões. Então, seriam estratégias que podem ser consideradas, até grupos de investidores. Você não acredita num processo de estatização com o país saindo de uma quebradeira que ele não sabe, aliás, não sabe como é que vai fechar as contas do Brasil ao final dessa pandemia, né? Esse é o grande problema que a gente tem, mas, de novo, o Estado, então, nesse cenário que a gente tem que estar conversando, tem que estar olhando a questão também de como o Estado pode recuperar ou minimizar os prejuízos que ele está tendo nesse momento. Para isso são emitidos títulos, por exemplo, que muitas vezes são comprados pelo próprio Banco Central, porque eu emito o título, eu compro, mas lá na frente eu não preciso vendê-lo. Bacana. Então eu recupero. Então, como estratégia de investimento de governo, alguns negócios, vamos usar o trocadilho aqui, negócio da China, podem existir como uma oportunidade de investimento. Eu me aperto agora em 2 bilhões, mas ali na frente eu recupero com 40% de ágio, com 50%, 60% de ágio. Então eu minimizei meu estrago agora. Isso é que uma organização tem que ser montada, tem que ser estudado os cenários para ver qual é o impacto. Se eu perder esse empreendimento, se eu perder esse negócio para os chineses, ou se eu mantiver ele em outras mãos, por exemplo, para uma venda futura por um valor maior. Bom, mas o difícil é aquilo, é sobreviver nesse período. Os próximos anos serão difíceis. Você acha que há possibilidade de, lá no futuro, a Boeing e a Embraer voltar a conversar sobre outros negócios que não seja realmente uma parceria, uma sociedade? Isso aí não fecha o mercado, né? Esse tipo não cria um ambiente hostil no mercado, ou há essa possibilidade? Aqui cabe também uma questão, eu trabalho muito com a Alemanha, com os Estados Unidos, no México, em outros países, uma questão cultural, que é importante o brasileiro entender que negócios não é pessoal. É preciso a impessoalidade. Então, é importante entender que não há uma ofensa, que não há uma... Inclusive, nos textos que são escritos, muitas vezes o brasileiro leva para o lado pessoal. E a gente tem que entender que a gente está falando de negócios. Então, o negócio que foi rompido agora é o MTA de 4,5 bilhões. Perfeito. De 5 bilhões. Ok? Então, pode ser que com a própria Boeing possa evoluir para uma negociação futura de 3 bilhões. E nós estamos falando de muito dinheiro. Então, uma economia simples de 1 bilhão é muito significativa. Ok? E não é uma questão também de jogada, de tipo, está então provocando essa redução. Não, o mercado desvalorizou. O câmbio alterou. Então é algo que o brasileiro tem que estar pronto, de repente fechar negócio assim com a própria Boeing, e é fundamental lembrar que é o seguinte, a Boeing precisa de uma solução. Como eu falei, a questão de risco com a costa oeste por causa do tsunami, eles também sabem que o risco geopolítico será muito grande. A interrupção de negócios com a China será frequente nas próximas décadas. Então, eles têm que diminuir a dependência de comprar da China. Com o Covid-19, muitas empresas, inclusive o governo do Japão, o governo europeu, governos europeus, o governo americano já sinalizaram que querem que as empresas saiam da China. Ao saírem da China, se é de lá que eles compram 40% quase das partes e peças, para onde eles irão? O Brasil pode ser uma ótima opção como uma outra posição geográfica, uma outra posição geopolítica, uma outra posição de negócios, que pode ser uma rota de fuga. Não trocar, não sair da China e vir para o Brasil, mas abrir uma outra fonte, uma segunda fonte parcial aqui no Brasil. Então o Brasil é um mercado interessante para eles. Eles têm um outro problema de que em 2010 já foi avisado que 60% da mão de obra aeroespacial nos Estados Unidos iria se aposentar nos próximos 10 a 15 anos. E nós estamos chegando nesse limite. Então, eles não têm sequer mão de obra interessada em trabalhar com aviação. Após o desemprego agora da Covid, após o cenário atual, talvez por alguns anos consigam prolongar isso. Mas não será por muito tempo. E o Brasil tem mão de obra qualificada, tem mão de obra jovem, tem mão de obra qualificável, que não está qualificada, mas pode ser qualificada para trabalhar por várias décadas. Então, um robô não monta o avião. O interior de um avião, cabeamento, não pode ser executado por máquinas e robôs. Precisam de mão de obra. E o Brasil tem uma mão de obra qualificada, tem conhecimento, tem uma engenharia qualificada. A gente viu o problema do 737 MAX. Então, os motivos que levaram a Boeing a se interessar pelo Brasil, não só pela Embraer, continuam existindo.
Então, amanhã ou depois, talvez diante de um outro valor, que seja ao invés de 4 bilhões e meio de dólares, vamos fechar em 3 bilhões e meio de dólares, falamos numa economia de 1 bilhão de dólares. Sim, já valeu sim, a pena como sim, negócio para ambas as partes. Por isso precisa maturidade e brasileiro entender que não é uma questão pessoal. Não pode levar para o lado pessoal, se sentir ofendido. Estamos falando de negócios e de muito dinheiro. Tipo assim, não brinco mais. Olha só. Exatamente. Bom, Anderson, eu quero agradecer. Eu sei que você tem um compromisso agora. Você muito gentilmente nos atendeu. E fica já o convite. A pandemia já vai passar. Passando a pandemia, agora eu acho que os estragos da pandemia já estão, olha, chega. E a gente vai ter o prazer de poder te receber aqui no estúdio para poder dar essa aula para a gente, para nos emprestar um pouco mais do seu conhecimento. Eu quero agradecer a sua participação, sua gentileza, e, no fim das contas, o importante é que dê tudo certo. A Embraer tem que sobreviver a isso, saber usar, acima de tudo, como eu disse aí, a inteligência, a criatividade. E o brasileiro tem um hábito, e o brasileiro tem uma como é que eu poderia dizer? Uma filosofia de vida. Quer dizer que é na crise em que você cresce. Vamos torcer para que seja assim, mais uma vez. Não é isso? Obrigado, Anderson. Exatamente. Obrigado, um abraço, até logo. Tá aí, o Anderson Sá, ele que é consultor e empreendedor nessa área, consultor internacional nessa área, sabe muito. Bom, o Ciro Bondezan já não aguentou, está chamando de novo. Não, o Ciro Bondezan. Ciro! O Ciro Bondezan. Fala, Ciro Bondezan. Qual será o futuro da Embraer, Ferreira? Qual será o futuro da Embraer? Esse é o que se pergunta. Existem vários players que poderiam comprar ela por essa bagatela de 1,3 bilhão em vez de 4,2. Um dos players que poderia comprar são os japoneses. Os japoneses estão há 7 anos tentando fazer um avião que se chama ele se chama Jetstar, né? A Mitsubishi ela tem 400 pedidos do novo avião, mas ela não consegue entregar por causa de grandes problemas que ela tem na parte de certificação. Ela já levou para lá 200 e poucas pessoas de São José dos Campos, aqui brasileiros, para tentar fazer a certificação do avião dela. Tem um avião lá nos Estados Unidos fazendo uma série de dados de certificação. Esse avião já está lá há bastante tempo e os japoneses não conseguem, só conseguirão em 2021, que parece que deverá estar pronta a certificação, mas estão com problema de entrega de peças e uma série de coisas lá, e para eles virou questão de honra eles fazerem esse avião. Poderá ser que eles venham comprar a Embraer aqui. É uma das possibilidades que eu enxergo para o futuro, o japonês. Agora, o chinês, ele tem 2 aviões. Ele tem um avião que concorre com o 737 e o A320, que é pela metade do preço, que é o 919, 949, se não me engano. E esse avião deles deu problema seríssimo de motor. O motor é muito caro para você pôr, eles erraram nos cálculos, nas cargas, tudo, e deu muito caro. Moral da história, a Mitsubishi está pagando, vendeu 400 aviões dela, dos japoneses, e ela está pagando multa. Então, para ela seria interessante comprar a Embraer. Já os chineses, é interessante para eles comprarem a Embraer por causa da falha técnica que eles têm. Eles não estão tendo problema técnico. E eles, o avião deles, que é que concorre com a Embraer, de 75 lugares, é o J21, RJ21, ele é antigo, pesado e não consegue, é muito difícil conseguir a certificação aqui no mundo ocidental. Então eles estão acertando na África, os aeroportos, eles compraram os aeroportos, estão acertando na África e na Ásia eles deverão vender. Eles têm muito avião desse para vender por lá. E a tendência é aumentar muitíssimo o mercado chinês. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, Ciro. Ô, Ciro,
Daqui a pouco você volta. Você viu o Heller quer debate com você. Eu te defendi, hein, Ciro? Eu te defendi. Olha, nada mais será igual após a pandemia do coronavírus. Para vocês terem uma ideia, o mundo mudou. O mundo mudou e eu vou provar para vocês. Vamos para a Itália agora. Vamos para a Itália? Vamos para Pisa, na Itália. Lá está a nossa correspondente, a Betinha Mello. Bom dia, Betinha. Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia a todos que estão seguindo a Rádio e TV Imprensa. Bom, Ferreira, hoje, nesta manhã do dia 27 de abril, muitos setores da Itália voltaram a trabalhar, né? Voltaram os setores automobilísticos, o setor têxtil, o setor da construção civil, o setor de imóveis e de empresas de exportação. Logicamente, todos mantendo a distância de segurança dentro das fábricas. O governo está tomando uma série de medidas para essa segunda fase de isolamento social. Ontem, o premier Giuseppe Conte fez um pronunciamento à nação, onde ele explicou mais ou menos, né, os pontos principais dessa segunda fase. Logo no começo do seu pronunciamento, ele usou uma frase que em poucas horas virou o slogan dessa segunda fase de isolamento, que é "Se ami l'Italia, mantieni le distanze". Praticamente, né, se você ama a Itália, mantém distância. Isso porque, como ele explicou ontem, se a economia, se o número de contágios aumentasse, se a Itália tivesse que parar novamente, a economia sofreria muito com isso e dificilmente conseguiria se levantar, né? Então, por isso a importância, né, ele ontem ressaltou o senso de responsabilidade dos italianos nessa segunda fase, né, de seguir realmente as regras de distanciamento social, o uso das máscaras. O governo ele está tomando uma série de medidas para não deixar ninguém de fora da assistência pública nesse período. As empresas, desde o início da epidemia, já tinham acionado o que aqui se chama Caixa Integração, que é uma assistência social para quando a empresa tem baixa produtividade ou por algum problema que a empresa passa, ela pede essa Caixa Integração e é o Estado que paga o salário dos funcionários, né? Esse salário, esse valor dessa Caixa Integração corresponde a 80% do salário do trabalhador. Como sabemos, os empresários aqui, eles estão recebendo uma ajuda também de 600 euros. Ninguém está sendo deixado de fora. Aqui na Itália nós temos a Reddito di Cittadinanza, né, que é a renda de cidadania, que é muito parecida com a Bolsa Família aí do Brasil. Ela é uma renda que já para quem estava desempregado, para quem já tinha baixa renda, já estava recebendo esse auxílio, que é mais ou menos o valor de 490 euros por mês. Então a Itália ela já estava atuando muito nesse sentido de segurança social, né, de ajuda econômica para o governo. Por isso, então, que essa segunda fase ela vai ser muito importante para a economia aqui da Itália. E eu vou voltar para Ferreira para dar mais informações sobre essa segunda fase logo para você. Tá ok? Um abraço, até daqui a pouco. Pois é, olha só, a Itália está retomando o seu cotidiano. Que coisa boa, Betinha. Que notícia boa que você trouxe para a gente. Sigamos os exemplos dos italianos. Gente, mas está uma brigada lá. Não. E agora? O fake news canta dobrado. É fake news para lá. Fake news para cá. A verdade é que nada mais será igual a pandemia. Ela acabou criando situações. Pra você ter uma ideia, olha só. Nós conquistamos coisas boas durante a pandemia, né? Nós tendo um lado chato, que alguns programas da grade tiveram que ser suspensos porque as pessoas se afastaram em razão da quarentena. Outros, mas ganhamos por outro lado, né, Kevin? Você vê, ó, nós ganhamos os correspondentes internacionais, né? E que vão continuar conosco depois da pandemia. Agora, outra coisa que surgiu e que pegou
foram as lives de artistas, né? As lives de artistas. Tanto é que, olha, a partir do momento que até o Roberto Carlos faz, é porque virou moda. Aí todo mundo faz, artistas novatos, aí todo mundo se mistura. Eu quero agradecer a minha querida Nádia Farid, na live dela da última semana. Eu vou rodar aqui depois, para você editar. Ela, na live dela, ofereceu uma música para mim, uma música da Rita Lee, né? Eu vou depois editar o trechinho, colocar aqui no jornal. Nossa, a minha queridíssima Nádia Farid. O Eros, viu? Você sabia, eu estava conversando. Hã? O que foi? A Kevin não gosta de biscoito integral. Está dizendo aqui agora. Você não gosta de integridade, né, Kevin? Tá bom. O Eros Fidelis, lá no Rio de Janeiro, também fazendo as lives dele, uma delícia de assistir. Muito bom. E aqueles que querem fazer o cachê solidário, pode depositar na conta, faz a transferência ali pelo celular mesmo. Mostra um trecho na live do Roberto para mim. Até o Roberto Carlos fazendo live, hein? Que coisa. Vamos lá, solta aí. Estou aqui, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Agora, olha só, agora as lives pegaram, as pessoas vão estar sempre fazendo, né? Mas o Roberto é um cara consagrado, tem lá a sua situação estabelecida, mas nós sabemos que os músicos que não puderam cantar na noite para poder pagar suas contas, né, passaram muita dificuldade, continuam passando nesse período. Eu acho até que esses músicos consagrados aí, que vivem bem, estão com a conta boa, poderiam fazer algumas lives pedindo que fosse arrecadado, que se criasse aí uma associação, uma coisa, para poder ajudar esses músicos que estão parados. Porque você pega, por exemplo, Sérgio Reis não precisa, né, assim, não vai fazer falta para ele. Ele aguenta o tranco. Ele consegue segurar essa barra aí de ficar em casa, né? Você vê aí o caso, nós temos vários casos aí, o Amado Batista, são artistas que estão bem, né? Tem fôlego para poder esperar a retomada do trabalho, né? Mas nós temos outros músicos, temos outros aí, César e Paulinho, são fazendeiros também, né? Tem fôlego. Mas nós temos alguns outros que não têm esse mesmo fôlego, né? Temos artistas com dificuldade. Nós tivemos aqui intervenção de artistas falando sobre isso, né? A gente vai voltar a repercutir ainda mais a questão da Embraer. A Embraer, o que acontece é o seguinte, nós tivemos aí o Weller, do Sindicato dos Metalúrgicos, falando, o André Sá, que é especialista nessa área, consultor nessa área, consultor internacional, e eles citaram aí o pronunciamento do Francisco Gomes Neto, o presidente da Embraer. E ele, nesse pronunciamento, até para dar uma satisfação à opinião pública, ele diz abertamente que vai acionar e requerer o ressarcimento do que foi investido na Embraer em toda essa brincadeira desse processo aí, né?
Então, vamos ouvir qual foi o pronunciamento do presidente da Embraer. Vamos ver. Ficamos surpresos e muito desapontados com a decisão da Boeing em não dar andamento à parceria estratégica que estávamos negociando desde 2017. Como vocês sabem, a transação estava em andamento, aguardando a aprovação da Comissão Europeia. Entretanto, a Boeing optou por encerrar a parceria. A Embraer buscará uma compensação da Boeing para recuperar as perdas resultantes do término do acordo que chamamos de MTA. Como afirmado inúmeras vezes pelas duas empresas, essa era uma aliança ganha-ganha, com potencial para expandir nossas linhas de produtos e serviços e também criar novas oportunidades de negócios. Sentimos muito pelo cancelamento da parceria, mas continuamos firmes e fortes. A Embraer é uma empresa eficiente, diversificada, com uma base de engenharia e manufatura reconhecidas mundialmente pela sua competência, competitividade e qualidade. Contamos nesse momento com uma linha de produtos e serviços diversificada e bem-sucedida. Nossa unidade de aviação comercial é um ícone no mercado de aeronaves com menos de 150 assentos e líder em entregas e serviços. Quero ressaltar ainda que a Embraer tem liquidez suficiente e acesso a fontes de financiamento para alavancar a continuidade dos seus negócios. Somos uma empresa estratégica para o Brasil, importante empregador, exportador e desenvolvedor de tecnologia com presença global. Isso não significa que vai ser fácil superar os obstáculos, o cancelamento da parceria pela Boeing e o impacto da Covid-19 na indústria aeronáutica não devem ser subestimados. Entretanto, ao examinar de maneira pragmática a realidade da empresa hoje, afirmo a vocês que saberemos superar mais uma vez as dificuldades que se impõem em nosso caminho, tomando as ações adequadas que eu e meus colegas de diretoria estamos analisando nesse exato momento. Para enfrentar e superar tais desafios, a Embraer conta com a arma mais forte e poderosa que se pode dispor. Uma equipe integrada por profissionais altamente capacitados, guerreiros e determinados a atingir seus objetivos. Nossa história de mais de 50 anos é repleta de momentos difíceis, todos superados, e é isso que vamos fazer novamente. Vamos ultrapassar os desafios com força e determinação e vamos vencer. Um grande abraço a todos. Do presidente da Embraer. Vocês viram ele dizendo que vai recorrer, né? Que vai reivindicar aí que a Embraer seja ressarcida do investimento, né? Então, agora eu queria mostrar também para vocês, a Kevin trouxe para mim, Kevin, aquela imagem de quando que é aquilo lá? Você que recebeu? Quem te mandou? Ela está mostrando aí, o pessoal estava criticando, né, a ponte estaiada aqui em São José, porque tem que colocar iluminação e refletor aqui, ali e tal. Bom, se for para fazer uma coisa e ficar mal feito também, então não faça. Então, já que fez, então conclua direito, né? E aí a Kevin trouxe para mim a foto de como que vai ficar aí ela concluída. Olha só, isso aí seria a imagem da ponte estaiada aqui em São José dos Campos. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Mas aí tem que ver o negócio de dinheiro. Não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar nesse mérito agora. A questão, estou vendo aí o efeito, o resultado do trabalho pronto, né? Realmente vai ficar bacana para a cidade. Agora, discutir em um outro momento a questão de... Gilberto Silos está chamando? É o Gilberto. Mostra para mim antes. Não, chama o Gilberto Silos. Depois eu quero mostrar para vocês a curiosidade bacana, né? Contrastante, porém bacana, da capa do jornal Vale. Gilberto Silos chegando. Vamos lá? Um dos comentaristas do nosso time de craques, chegando conosco, Gilberto Silos, bom dia. Bom dia, Ferreira Leite, bom dia, ouvintes do Super Jornal. Depois das óperas bufas encenadas por Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro, agora na sexta-feira passada,
a grande expectativa é sobre o que pode acontecer em Brasília nesta semana. O que é que vai rolar? Bom, em primeiro lugar, é importante informar aqui que o presidente convidou Jorge Oliveira, que faz parte da sua equipe, que ocupa lá a Secretaria-Geral da Presidência, para ocupar o lugar de Moro. O Jorge Oliveira, ele já atua com a família Bolsonaro há algum tempo, então ele é próximo ali, ele é chegado na família, é chegado no grupo, ele é da equipe, né? Então, não é nada estranho, então é uma forma de evitar qualquer surpresa. Além disso, há vários pedidos de impeachment protocolados na Câmara, né? A maioria acusando o presidente de crime de responsabilidade, como contrariar medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, diante da pandemia do coronavírus, né? Também dispor-se apoiando e participando de aglomerações quando há necessidade de distanciamento, de isolamento social, e relativizar os riscos do coronavírus, repetindo aí aos 4 ventos que não é mais do que uma gripezinha, de apoiar movimentos para fechamento do Congresso, do STF, de intervenção militar e coisas assim. Bom, depois de botar mais lenha na fogueira, nós tivemos aí a coletiva de despedida do Sérgio Moro na sexta-feira. O ex-ministro acusou o presidente de tentativa de ingerência em investigações da Polícia Federal, e o que acabou motivando também a demissão do Maurício Valeixo. Agora, para muita gente, isso aí é uma tentativa de interferir nos processos contra os filhos do presidente. Essa acusação, por certo, vai motivar novos pedidos de impeachment, né? E também há uma pressão aí feita no STF, no Supremo Tribunal Federal, para que o Rodrigo Maia ele seja interpelado sobre essa demora aí em colocar em pauta os pedidos de impeachment que já foram protocolados, né? Tem vários protocolados. Agora, o Maia e o Alcolumbre, né? Eles estão ali na moita. Estão na moita, só aguardando uma manifestação do judiciário. E, ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro, ele, para se resguardar, né, para se defender, ele negocia o apoio dos políticos do Centrão. Ele tem que se defender ali no Congresso, se realmente acontecer uma tentativa de impeachment. E ele faz isso na base do famigerado toma lá da cá, né? Quem diria, hein? Enquanto isso, a pandemia avança e a economia despenca. Daqui um pouco eu volto, hein? Bom, já dizia, e o Elcio Costa já falou aqui, que o Brasil não é país para amadores. Agora, para se mudar um país desse, não se consegue num mandato só. Eu fico imaginando, né? O prefeito, quando assume, ele fala assim, ó, eu vou para a reeleição porque em 4 anos não dá tempo de fazer nada. Não é verdade? Aí eu pergunto para você, você consegue em 4 anos, se você quiser mudar um sistema político de um país, você consegue mudar em 4 anos algo que está enraizado há décadas e décadas e décadas. Principalmente, você consegue eliminar esse vício que é a corrupção, que está corroendo, que corrói a nossa política há tanto tempo, não consegue, né? Então, eu até acredito, o comentário uma vez, o Júlio Ottoboni fez um comentário aqui, que ele disse, e isso não adianta que o Bolsonaro nunca vai ter, sutileza. Ele é preto no branco. Chega chutando tudo. Responde na ignorância. Quer ver uma pessoa ignorante para dar uma resposta?
Ele não respondeu para o rapaz sobre morte, ele não falou que não sou coveiro. Ah, o que o senhor achou do comentário do ministro? Não vejo a Globo. Ele responde assim. Depois ele vai parar para pensar no resultado do que ele respondeu. Aí o estrago já está feito. Então faltou, como o Júlio Ottoboni foi muito preciso, foi cirúrgico no comentário quando ele disse, falou, o presidente faltou a ele, nisso sutileza, para implementar as coisas que ele quer. Né? Por exemplo, essa briga que ele arrumou com a imprensa, todo mundo sabe que o pessoal aí pegava aí, ó, um cascai danado das dos órgãos oficiais. Mas ao invés dele falar, olha, pega 10, ó, só tenho 7, agora só tenho 4, agora só tenho 1, ó, zerou. Não, tinha 10, ele já chegou, zerou, não dou mais nada. Então, a mesma coisa, para ele não consegue mudar um sistema todo na caneta, né? Foi o que aconteceu. Eu citei um caso aqui, do Jacareí, né? Que não tem nada a ver com o Congresso Nacional, é um caso, só um exemplo. Aqui em Jacareí criaram aquela lei que tornava todos os assentos, todos eles prioritários. Então, todos os assentos dos ônibus passaram a ser prioritários. E se você não estivesse entre os idosos, gestante, você não tinha prioridade para se sentar. Diziam que era uma lei de cunho educativo. Eu falei, mas educação você não ensina na caneta, fazendo lei. Né? Isso aí é no dia a dia. Você molda a pessoa. Leva um tempo. Né? Porque senão, como eu disse aqui, seria fácil. Você iria na nossa Constituição e iria escrever lá, ó, é proibido ser desonesto no Brasil. Pronto, resolveu o problema. Todo mundo honesto. Era só escrever. Então não é assim. Né? Ele chegou e falou, não, vou educar esse povo. Tchau. Canetou todo mundo, corta aqui, corta ali, zerou tudo. A Lei Rouanet, que criou aquele desgaste com a classe artística. Tinha o pessoal ali mamando, pendurado? Tinha. Ué, mas se vai secando a fonte. Não precisa cortar a água, né? Diminui o fluxo gradativamente até você chegar num ponto estável. Enquanto isso, você vai mantendo uma estabilidade política. Então, mas quem sou eu para poder ensinar política? O presidente, né? Não tem jeito. Agora, ele entrou comprando briga com todo mundo. Agora virou persona não grata. E, olha, a coisa mais fácil hoje em dia é você colecionar inimigos. Porque impera nesse meio a inveja, a vaidade, a ganância, a sede de poder, né? a conspiração. Né? Então, é uma coisa muito complicada. Ele convive num ambiente contaminado. Agora fica aí à mercê de vários pedidos de impeachment e pode ter certeza de uma coisa. O Ciro Bondesan está chamando de novo. Então é o seguinte, pode ter certeza de uma coisa. Os processos que ele levou, que ele queria, esse do emprego que o Ciro falou, os de segurança do Moro, os processos que ele tentou aprovar, né? O Maia foi engavetando para ir caducando. E agora, o de impeachment dele, você pode ver como vai ser acelerado. Eles aceleram de acordo com o interesse e engavetam de acordo com o interesse. E o presidente fica nas mãos desses caras. Bom, hoje nós repercutimos aqui o rompimento da parceria
que mal começou, nem começou, entre Boeing e Embraer. Falamos aqui com o Anderson Sá, falamos aqui com o Ciro Bondesan, falamos aqui com o Heller Gonçalves, o presidente do sindicato, e o Ciro Bondesan continua falando sobre o assunto, que é o assunto do momento. Né, Ciro? O Ciro falando sobre esse rompimento aí, como é que fica a Embraer, como é que vai ficar em Ciro? Voltando novamente, Ferreira, a aquisição pelos chineses é um negócio meio difícil, mas muito mais provável, porque os chineses têm dinheiro para dar e vender em qualquer lugar. E o objetivo deles é comprar empresa boa em escalaria e calha direitinho. Agora, tem um filme na Netflix que se chama Indústria Americana, que mostra como é que os chineses fizeram com uma indústria parada nos Estados Unidos, que eles compraram e botaram ela para funcionar. Acharam que os americanos eram vagabundos, não sabiam trabalhar, tudo, trouxeram um monte de chinês lá e botaram a empresa para funcionar, e a empresa funcionou lá naquele cinturão da ferrugem, que chamam lá no norte dos Estados Unidos, que é onde o Trump tem muita votação lá, né? E eles puseram. E o chinês é difícil de trabalhar com eles, sabe? Mas eles são os que mais têm dinheiro. Então, cabe ao governo brasileiro fazer alguma coisa. O governo brasileiro devia investir e comprar as ações da Embraer, que está por 1,3 bilhões, comprar as ações e daqui 2 anos, 3 anos, vender ela cara. Por 5, 6 bilhões, 7 bilhões, seria uma inversão muito boa, porque a empresa vale, o produto dela é bom e tudo. Agora, a Embraer também tem o Millennium, o KC-390, que é uma boa condição, e eu acho que uma das coisas que está meio fraca, que é a aviação executiva, ela vai ter um impulso danado, e a Embraer é líder no setor também. Então, ela terá uma boa faturamento nessa parte da aviação executiva. E é muito interessante vocês saberem disso e falar para o pessoal do sindicato que está aí que agora é hora deles agirem, de tentar fazer com que o governo recompre para depois vender, até vender mais tarde com muito lucro. Mas é necessário alguma atitude brasileira sobre a Embraer, porque senão ela será comprada ou pelo chinês ou pelo japonês. Não acredito que os russos iriam comprar a Embraer, porque os russos estão com problema na parte de petróleo, e o dinheiro deles vem todo do petróleo, né? E sem o petróleo, os russos, que também têm um avião, não vai ser fácil para eles. Então, a Embraer vai ter 3 aviões para concorrer. Vai ter que concorrer com a Airbus, vai ter que concorrer com o Mitsubishi no futuro, vai ter que concorrer com o russo e vai ter que concorrer com o avião da China. Esse é o grande problema. Os tempos são difíceis, mas sempre nós vencemos, e eu acho que a qualidade técnica da Embraer deverá vencer. Amigos ouvintes, tenham um bom dia. Nem falar, né? Aí já sabe, né, Ciro? Aí já sabe, né, Ciro? Aliás, o Ciro está bem dentro dessa mesma linha. Quem entende, entende, né? Essa é a área dele, é que está dizendo, né? Já que vamos ter aviões vazios, e a Embraer o mercado da Embraer é exatamente os aviões de pequeno porte, é aí que, né, a Embraer pode conseguir dar um up, né, e passar por essa. É uma vantagem que a Embraer tem, né? Bom, deixa eu ver aqui. Mostra para mim essa capa do Vale de ontem. Essa capa do Vale de ontem, olha aí. Bolsonaro desmorona, né? Bem bolado, título bem sacado, mas tem que ver até que ponto desmorona, não desmorona, né? Vamos ver agora os pedidos de impeachment,
né? Vai ser uma turbulência política danada. Agora já começam a surgir as conversas atravessadas, de que o Moro estava concomunado ali com o Nhonho e com o Alcolumbre contra o Bolsonaro. Não dá para entender essas histórias, né? Mas elas existem, né? Não dá... Ah, é o álcool que está aqui? É o álcool gel aqui, ó. Aí, ó, tem que ter o álcool gel aqui. Eu estou vendo que tem um pino aqui aparecendo. É o álcool gel que está aqui. Tem que usar o álcool gel sempre. É uma outra cultura que nós pegamos, né? Quem sabe agora o brasileiro aprende a lavar as mãos? Não é verdade? O brasileiro costumava lavar as mãos só na hora do banho e na hora de lavar o rosto de manhã, né? Agora, quem sabe o brasileiro não aprende usando maçanetas a lavar as mãos, né? O brasileiro tem mania de pôr a mão na boca, passar a mão no rosto, ficar cutucando as coisas, né, dona Kevin? Ficar cutucando as coisas, cutuca aqui, cutuca ali, né? Então, bom, o Gilberto Silos está chamando aí, e eu gostaria que o Gilberto já está aí, não? Gilberto Silos falando conosco. Vamos lá, Gilberto. Alô, Ferreira, estou aqui novamente. Ferreira, dizem as más línguas, e más línguas é o que não falta lá em Brasília, né? De que já há uma frigideira aguardando alguém acender o fogo. E correm rumores que quem pode ocupar essa frigideira agora é o Paulo Guedes, o ministro da Economia. O Mandetta e o Moro, mesmo com toda a popularidade que eles tinham, eles já rodaram. A bola da vez agora pode ser o posto Ipiranga. Comenta-se que uma ala do governo já iniciou o processo de fritura, viu? Bom, mas o que está acontecendo? O Guedes aceitou o convite de Bolsonaro para ocupar a pasta sob uma condição de que os ministérios da Fazenda e do Planejamento fossem unificados. O Bolsonaro concordou, criou o Ministério da Economia e botou o Guedes lá. Tudo bem. Mas o que se vê é uma grande concentração de poder nas mãos do Guedes. Ele ficou sozinho com a chave do cofre. Isso é, o Guedes levou ao pé da letra essa história de posto Ipiranga. Então, tudo é com ele e ninguém consegue fazer um contraponto ali. Agora, tem um fato aí. Recentemente, o general Braga Neto, ele lançou ali o Plano Pro Brasil. Este é o nome, Plano Pro Brasil. É uma espécie assim do PAC aí do Lula e da Dilma, né? O objetivo é a recuperação da economia com dinheiro do governo, dinheiro investido em obras públicas. O plano foi elaborado, foi apresentado, mas sem a participação da equipe econômica. O Guedes, então, ficou fora da jogada e anda dizendo que no orçamento do governo não há mais espaço para gasto, não. E que ele não abre mão do ajuste fiscal. E que o teto de gasto deve ser obedecido. E que a iniciativa privada também tem que participar disso aí. Ela tem que participar da recuperação econômica. Bem, a posição de Guedes já causa descontentamento no governo, né? E a pergunta que não quer calar é a seguinte: é se ele aceitará ser jogado assim para escanteio. Agora, dá para sentir o fogo amigo ali bem perto da frigideira. Na sexta-feira ele se apresentou, acho que meio que descomposto ali na coletiva do Bolsonaro, né? Sem sapatos, inclusive. É o fim dos tempos? Ou do tempo do Guedes? Grande abraço a todos. Eu só quero lembrar você o seguinte, que o posto oficial do governo não é o Ipiranga, é o BR. Né? Não se esqueça, é o BR. Então, ele está transitando por lá, mas o Ipiranga seria um corpo estranho dentro do governo, né? Porque o que tem o timbre oficial é o BR. Ciro! Cadê o Ciro? Ciro chamando de novo? Vamos lá? Ciro Bandesan? Vamos lá, Ciro?
Qual será o futuro da Embraer, Ferreira? Qual será o futuro da Embraer? Esse é o que se pergunta. Existem vários players que poderiam comprar ela por essa bagatela de 1,3 bilhão em vez de 4,2. Um dos players que poderia comprar são os japoneses. Os japoneses estão há 7 anos tentando fazer um avião que se chama Jetstar, né? A Mitsubishi ela tem 400 pedidos do novo avião, mas ela não consegue entregar por causa de grandes problemas que ela tem na parte de certificação. Ela já levou para lá 200 e poucas pessoas de São José dos Campos, aqui brasileiros, para tentar fazer a certificação do avião dela. Tem um avião lá nos Estados Unidos, fazendo uma série de dados de certificação. Esse avião já está lá há bastante tempo e os japoneses não conseguem, só conseguirão em 2021, que parece que deverá estar pronta a certificação, mas estão com problema de entrega de peças e uma série de coisas lá, e para eles virou questão de honra eles fazerem esse avião. Poderá ser que eles venham comprar a Embraer aqui. É uma das possibilidades que eu enxergo para o futuro, o japonês. Agora, o chinês, ele tem 2 aviões. Ele tem um avião que concorre com o 737 e o A320, que é pela metade do preço, que é o 919, 949, se não me engano. E esse avião deles deu problema seríssimo de motor. O motor é muito caro para você pôr, eles erraram nos cálculos, nas cargas, tudo, e deu muito caro. Moral da história, a Mitsubishi está pagando, vendeu 400 aviões dela, dos japoneses, e ela está pagando multa. Então, para ela seria interessante comprar a Embraer. Já os chineses, é interessante para eles comprarem a Embraer por causa da falha técnica que eles têm. Eles não estão tendo com problema técnico. E eles, o avião deles, que é que concorre com a Embraer, de 75 lugares, é o J21, RJ21, ele é antigo, pesado e não consegue, é muito difícil conseguir a certificação aqui no mundo ocidental. Então eles estão acertando na África, os aeroportos, eles compraram os aeroportos, eles estão acertando na África e na Ásia eles deverão vender. Eles têm muito avião desse para vender por lá. E a tendência é aumentar muitíssimo o mercado chinês. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom. Bom, nós vamos voltando lá para a Itália. Lá está a Betinha Mello, falando conosco, e ela tem mais informações, me parece que a Itália, ela já disse para a gente, já está retomando o seu cotidiano, né? O seu dia a dia. Betinha, cadê você? Vamos lá. Olá, Ferreira, olá a todos. Estou voltando com mais informações sobre essa segunda fase de distanciamento social aqui na Itália, a fase de convivência com o vírus, né? Como eu falei, o governo ele estabeleceu uma série de regras para essa segunda fase. Na verdade, a movimentação das pessoas ainda não está livre, né? Nós ainda podemos nos locomover somente com uma justificação, não podemos sair da própria cidade, a não ser que seja por motivos de trabalho. O governo também emanou um decreto que obriga as regiões a informarem diariamente o número de novos casos e o respeito das leis de distanciamento social dentro das fábricas e nas estradas também. Muitas empresas partiram hoje, mas a maior parte vai começar a trabalhar no dia 4 de maio e outros no dia 18 de maio. No dia 18 de maio, provavelmente volta as atividades do comércio, as lojas em geral, cabeleireiros, bares e restaurantes no dia 1º de junho. Então, muitas coisas vão permanecer ainda fechadas, como, por exemplo, as igrejas, teatros, museus, e ainda não tem data prevista para reabertura. E a respeito das igrejas, por exemplo, a única coisa que vai ser liberada a partir do dia 4 de maio são os funerais, mas com um máximo de 15 pessoas participando, né?
Como eu falei, essa segunda fase ela tem a obrigação das máscaras, por isso o governo estabeleceu um limite no preço das máscaras, né, que é no máximo de 50 centavos em toda a Itália. Vale lembrar que aqui na Itália muitas regiões já estão distribuindo gratuitamente essas máscaras, né? Como aqui na Toscana, já recebi 2 vezes essas máscaras em casa e a partir dessa semana eu posso retirá-las gratuitamente na farmácia da cidade onde eu moro, por um máximo de 5 máscaras por habitante por mês, né? Essas são as indicações aqui da Toscana. Bom, as crianças abaixo de 6 anos não são obrigadas a usarem as máscaras. O futebol aqui na Itália, a partir do dia 4 de maio, os atletas podem voltar a treinar individualmente e a partir do dia 18 de maio vão poder voltar a treinar coletivamente. Não tem ainda uma data específica para o campeonato de futebol, mas isso já é um passo importante, né, para os times que estavam desesperados aqui se o campeonato tivesse que terminar assim. Ontem na Itália também nós registramos o menor número de mortos desde o dia 15 de março, né? Então essa é uma notícia também que indica, né, como nós já sabíamos que estamos na descida dessa curva de contágios, mas que é importante prestar muita atenção agora para que não suba novamente. Como nós já sabíamos, essa segunda fase ela vai ser mais delicada talvez do que a precedente, porque não podemos arriscar que a economia volte a parar novamente. Por enquanto são essas as informações, assim que eu tiver mais novidades eu volto com vocês. Um abraço a todos, até a próxima. Pois é, eu vou pedir para você soltar para mim, por gentileza, nesse encerramento do Super Jornal, a palavra do fundador da Embraer, uma imagem de arquivo que nós temos dele falando numa gravação num depoimento que ele deu ao Ciro Bondesan, dele falando conosco aqui da TV Imprensa, ele falando a respeito da Embraer. É uma imagem de arquivo que a gente traz de uma homenagem, num tributo a esse mito da aviação brasileira. E nós encerramos assim a edição de hoje do Super Jornal. Com a palavra, Osiris Silva. Foi um privilégio para mim estar aqui com muita gente e explicando como é que vai ser a vida da Embraer após a associação com a Boeing. E realmente eu tenho muita confiança que com o apoio dos joseenses nós vamos ter um desenvolvimento bastante grande. E isso depende muito de cada um de nós aqui em São José dos Campos. São José dos Campos é uma das cidades que mais se destaca no mundo na fabricação de aviões. E essa rota deve ser continuada com a confiança de cada um. Eu agradeço essa oportunidade de falar na TV Imprensa e que realmente para o futuro nós vamos fazer um futuro completamente diferente e melhor para a cidade, gerando emprego e oportunidades para todos. Um abraço. Missed. First birthdays and last school days. Big games and little wonders. Old friends and even some new partners. These are the many trips that make up the journey we call life. At Embraer, we know that to be there, you have to get there. It's why we're proud to build some of the world's most advanced commercial and business aircraft.
provide a wide range of solutions for security and defense. With over 3,000 aircraft flying on 5 continents, there's a very good chance that Embraer will be there for your journey, taking you where you want to go, protecting you where you are. At Embraer, we're on a journey ourselves, always guided by the values that inspire us. We are innovative. We are focused on excellence. We are bold. We are building a sustainable future. We are customer-oriented. We are global. We are Embraer. 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 And even after 40 years in business all over the globe, we still marvel at what flight has made possible. And while we believe the destination is important, we understand that the journey is everything. Embraer, for the journey. Eu gostaria apenas de dizer o seguinte, algo que não foi dito aqui e que é importante frisar. Nesse mundo, tanto na política como no mundo dos negócios, não tem santo. Nós não podemos ser inocentes a ponto de pensar que a Boeing veio até aqui e tentou fazer uma parceria simplesmente porque houve a questão do coronavírus e que desestabilizou a economia no mundo. Essa parceria não pode mais acontecer, porque não se sabe mais o que esperar do amanhã, da economia do mundo. O que é caro, o que é barato. Perde-se essa noção de como investir? Horas. Um bom negócio é sempre um bom negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Amazônia. Se alguém estivesse
se habilitando a ficar com a Amazônia. Por causa do coronavírus, iriam abrir mão? Não, não queremos mais a Amazônia, porque não sabemos o que será do futuro após a pandemia. Ora, a Amazônia sempre foi um bom negócio, sempre será um bom negócio. Então, o que acontece? Eu digo para você assim, a Embraer é um bom negócio? Sim. Então ela continuará sendo um bom negócio. O que poucos pararam para analisar é até que ponto a Embraer abriu os seus negócios e as suas portas para a Boeing, para os profissionais da Boeing. Até que ponto ela abriu os seus projetos. Até que ponto ela baixou a guarda e deixou toda a sua estratégia de trabalho ser devastada e conhecida pela concorrência. Eles aqui estiveram, mexeram em tudo para conhecer a parceira, para conhecer o território do qual eles estariam tomando posse. E agora, saciados de tudo, simplesmente eles se viram e vão embora? O que é que eles estão levando? O que é que eles estão levando de conhecimento daqui? O que é que eles estão levando de conhecimento interno da Embraer? O que é que eles estão levando dos planos estratégicos da empresa? O que é que eles estão levando de projetos elaborados ou a serem executados, projetos esses dos quais eles tomaram conhecimento e que eram internos, e de repente, olha, eu não quero mais. É como você pegar um prato de comida, falar, poxa, parece tão bom. Aí a pessoa te oferece, para ver se você gosta. Você vai, mexe, saboreia, aprende a receita, como é que se faz. Aí você fala, olha, muito obrigado por tudo, mas na próxima vez eu não vou ficar com ele. E vai embora. E leva a receita do bolo. Aí eu faço a seguinte pergunta para você. Será que a Boeing veio, conheceu o lado interno da Embraer? Não se sabe ao que foi que os profissionais da Boeing tiveram acesso. Mas será que eles não levaram consigo a receita do bolo? Tchau. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescei. Cooperativa de Crédito.